Paz, pessoal. Aqui é o presbítero Adriano e eu estou com a lição de número 3 hoje, né? Que é da nossa revistinha. A lição de número 3 é uma lição muito importante. E diz o seguinte: a encarnação do Verbo. Bom, a encarnação do Verbo é um assunto, como todos sabem, difícil, muito difícil. E metade das religiões, ou grande parte das religiões, não consegue entender isso, entender sobre a encarnação do Verbo. Que é algo, um assunto difícil de entender. Então, muita gente fala, outros entendem, outros não entendem, outros fingem que entendem, mas o problema está naqueles que mudaram o sistema, mudaram a forma. Certo? E essa mudança que foi feita é chamada de heresia. Certo? Porque Jesus, ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. Certo? Então, dessa forma aqui, essa encarnação, que nós chamamos de encarnação do Verbo, aqui como diz a lição, ela aconteceu de fato. E algumas heresias acabam mudando isso, negando essa possibilidade de haver Jesus nascido de uma mulher. E onde é que nós vamos encontrar a firmeza sobre isso? Na própria Bíblia. Bom, se eu estou falando para aqueles que acreditam na Bíblia, então eles vão procurar na Bíblia, eles vão crer na Bíblia e certamente ficarão satisfeitos. Aqueles que não acreditam na Bíblia, então só Deus trabalhando na vida deles, porque infelizmente não tem como provar a ele, não tem como fazê-lo entender, porque se ele não crê na Bíblia. A Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Então, o apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, Pedro, ele é um grande defensor, né? Ele é aquele que mais explica, aquele que traz mais essa explicação sobre o Verbo encarnado, inclusive o texto é dele, e no seu Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Bom, e Pedro, ele traz todas essas explicações por causa das heresias que estavam começando já ali no meio da igreja. Com o crescimento da igreja, vieram muitas pessoas e as igrejas começaram a crescer, começaram também a crescer diferentes opiniões ali naquele bojo. Bom, o pastor Ezequias Soares, né, que é o comentarista da lição, ele trouxe alguns temas, alguns tópicos para serem debatidos nessa lição. Certo? Primeiro heresias que negam a corporidade de Cristo. Bom, primeiro ele começa a trabalhar essas questões. Bom, as heresias que negam a corporidade de Cristo. Nega que Cristo era homem, que tinha corpo físico, palpável, que podia ser tocado, que Cristo comeu, bebeu, tomou banho, sabe? Conversou ali com as pessoas, riu, chorou.
teve sentimentos humanos normais, dor, frio, calor, certo? Alegria. Cristo teve tudo isso. Ele era humano. Então, ele coloca aqui o que é docetismo. O docetismo é uma pergunta que ele faz no início aqui no primeiro ponto. O que é docetismo? E ele mesmo vai trazer aqui uma breve explicação. Lógico que isso aqui é um tema muito abrangente, mas ele traz uma expressão muito, assim, bem breve mesmo. Ele coloca aqui: o termo vem do grego dokion, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Isso aqui é uma explicação bem assim, bem breve, dada pelo pastor. Então, ali no início da igreja, no seio da igreja, começaram o gnosticismo, que é o mais abrangente. Ele tem vários tentáculos. Há quem diga o docentismo é um tentáculo lá do gnosticismo. E tem muitos outros, até o próprio unicismo. Bom, vamos entender aqui uma questão. Cristo, ele é humano e ele é divino. Ele é humano e ele é divino. Isso é chamado de união hipostática, né? Bom, para as pessoas que estudam mais sobre o assunto, isso é chamado de união hipostática, certo? Essa união do divino com o sagrado. E isso aqui, na cabeça do povo daquela época, tinha uma dificuldade muito grande, inclusive dos próprios judeus, certo? Já na cultura grega, lá na cultura grega, havia os mitos, o mito de Hércules, outros mitos que estavam ali, e que esses mitos eles já traziam a ideia de que uma pessoa poderia ser divina humana, certo? E por isso os gregos, e talvez eles não tivessem nem tanta dificuldade quanto os judeus de aceitar isso. Os judeus tinham uma questão lá porque Deus, para os judeus, era um ser muito distante, certo? Muito distante. Primeiro, não havia nenhuma imagem, não havia nada, certo, para identificar Deus a não ser a própria palavra dele. O que identificava Deus era a palavra de Deus. Então, Deus era um ser distante no conceito judaico, certo? Porque só a palavra é quem está ali. Então, aí agora surge esse enigma. Jesus, né, vem e nasce de uma mulher e agora é dito, é propagado que esse Jesus é Deus. Certo? Só que os judeus aprenderam ali por 1500 anos ou mais, né? Ou seja, toda a vida dos judeus, que Deus é único. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, parece 6 e 4, diz que, olha, Deus é errado, né? Ou seja, Deus é é um único Deus. Então não há dois deuses, não. Só que, apesar disso, por algum tempo, os judeus foram enoteístas. Eles acreditavam que havia um Deus todo-poderoso, que era o Deus que ele servia, mas que também havia outros deuses menores que dominavam a natureza, coisas menores, chuva, um rio, um animal, uma mata, um roçado, uma coisa assim, certo? Então, isso era enoteísmo, e os judeus foram enoteístas, em várias ocasiões eles eram enoteístas. Na época de Jesus, ali, eles tinham uma outra dificuldade, porque ele tinha vindo do exílio babilônico, né? Ali o pessoal e tinha passado por muitas dificuldades,
e Deus não havia essa comunicação tão abrangente, tão contínua de Deus com os judeus. Então Deus estava bem distante ali. Então aí quando aparece agora um homem, né, uma criança, né, que essa criança é uma criança que é o filho de Deus, e agora que está numa mulher e tem carne humana, opa, aí instala lá um negocinho lá neles, a dificuldade de crença, de acreditar, né? Que isso aqui fosse realmente Deus, ele fosse um Deus. Bom, a questão da interpretação da Bíblia. Bom, porque nós entendemos que Jesus é Deus? Pela interpretação da Bíblia. Mas quem nos deu essa interpretação são os apóstolos. Os apóstolos que foram chamados por Cristo, foram iluminados. Cristo inspirou eles, né? Inspirou eles para escrever sobre o próprio Cristo. Então, quando eles escrevem, eles trazem a luz, né, para as nossas mentes, para que nós possamos entender o Antigo Testamento. Sem a iluminação do Novo Testamento, seria impossível entender o Antigo Testamento. Então, daí vem a dificuldade judaica para entender o Antigo Testamento. Por quê? Eles não têm essa iluminação do Novo Testamento. Eles acreditam apenas no Velho Testamento. Então, o velho pelo velho fica no velho. Fica complicado de entender. A mente continua velha. Certo? Essa união do sagrado, né, do divino, com a carne, que é chamado do profano, certo? O judeu já tinha isso em mente. Os judeus já sabiam disso. E na época que Jesus nasceu, é por isso que o apóstolo Paulo disse que ele veio na plenitude dos tempos. Que a plenitude dos tempos, quando se cumpriu, né? Quando o tempo ficou pleno para aquela chegada, Jesus chegou. Ele chegou na época em que os romanos tinham feito as estradas, em que os gregos entendiam, né, dessa união hipostática, já tinha isso na sua mitologia, e era abrangente dentro da filosofia, certo? Só os judeus que tinham essa dificuldade de compreensão. E aí surgiram muitos questionamentos ali, no início da igreja. E uma delas é o docentismo. Docentismo, certo? Esse docentismo, onde Jesus não podia ser Jesus. Jesus, ele não podia ser Deus, não podia ser o Cristo, o Deus encarnado. Certo? Então, para aqueles que defendiam essa teoria, definiu que Jesus era um fantasma, ele era, como é que eu posso dizer, ele era uma imagem, né? Uma imagem que supostamente essa imagem saiu da mulher, supostamente essa imagem andava no meio das pessoas, estava ali, certo? Mas fisicamente ele não era real. Essa daqui era a concepção deles naquela época. Então, isso foi propagado, e isso aqui criou muitos problemas para os apóstolos daquela época, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João e outros, e principalmente João era um dos que mais trabalhou esse assunto para desmentir essa falsa ideologia, essa falsa doutrina. Certo? Então, vieram pessoas que começaram ali no início da igreja, né? Aqui ele cita até alguns aqui logo no início, né? Que era o Cerinto, negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava o docetismo, né? Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio,
e ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Esses dois aqui, como é que eles vão dizer? Que Cristo era uma mera aparência. Certo? Pronto. Cristo, é, certo, ele não nasceu. Cristo, ele não era um homem ali que estava no meio das pessoas como carne, como um ser humano, que tinha família, que tinha parentes, irmãos, mãe, pai, ali, né? O pai dele adotivo era um pai, e eles negavam toda essa existência de Jesus como ser humano. Certo? Tanto o Cerinto quanto o Saturnino negava, né, que Jesus tinha nascido. Não, Jesus não nasceu. Bom, a coisa ficou pior quando apareceu o Marcião. Né? Porque Marcião foi bem mais complicado. Primeiro, Marcião é um herege que ele não aceita o cano. Na verdade, ele é o cara que vai fazer o primeiro canto. E ele não aceita os livros. E no cano dele é um cano bem resumido, com pouquinhos de livros, e ele não aceita que os outros livros fossem expirados. Então ele vai rejeitando os livros, tudo e tal, e ele vai rejeitar, né, a divindade, né, de Jesus. Ele vai rejeitar que Jesus tivesse um corpo. Né? O heresiarca que negava ser Jesus Cristo verdadeiramente homem, humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se a opinião dele era apenas uma aparência ou de substância, né, etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu porque ele era humano. Então, já Marcião, ele não aceitava essa divindade. Bom, e ele vai trazer a ideia de que Jesus, quando nasceu, o Espírito de Jesus, humano, sai e entra o Espírito de Deus. Ou seja, Jesus não tem mais um espírito, não é mais um homem com espírito, com alma, com corpo. Não, ele é apenas um corpo que era um espaço onde era encaixado o Espírito de Deus. Certo? Não sei de onde ele tirou essa ideia, mas foi uma ideia que vigorou por muito tempo, e hoje isso ainda vem à tona, né? As pessoas ainda falam, ainda tem pessoas que defendem essa afirmação de que Jesus era apenas um corpo, e esse corpo tinha o Espírito de Deus descia lá nele, certo? Mas aquele corpo não era Deus. Não era Deus, era apenas um corpo, como se fosse um boneco, onde era animado pelo Espírito de Deus, certo? Era como se fosse um corpo inanimado, e o Espírito de Deus batia nele, quando o Espírito de Deus entrava nele, esse corpo se tornava um corpo animado. Certo? Isso aqui é um negócio bem, bem complexo. Bom, no segundo ponto ele diz o seguinte: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Bom, aqui ele já vai trazendo uma afirmação, né? O Jesus Mateus, Marcos, esses livros sinóticos, certo? Que vai apresentar Jesus como um homem, como um ser, homem, certo? Ali, um ser humano normal, que anda, que come, que sente fome, sede, calor, frio, certo? Tem parentes, tem amigos que ri, e, sabe, e sente tristeza, dor. Então, os três evangelhos vai apresentar Jesus
com esses aspectos, certo? De ser humano. Tá? Já no livro de João, que não é um dos evangelhos sinóticos, né? Eles não são do mesmo, da mesma representação, eles não têm a mesma quantidade não tem a mesma quantidade de afirmação entre eles, certo? Ou concordância, que seria a palavra melhor. Ele não tem a mesma quantidade de concordância entre eles. Ou seja, o livro de João, ele é um livro que é um evangelho, mas é um evangelho apologético. Esse livro, ele surgiu a partir de uma denúncia. Alguém vai onde está João em Éfeso e denuncia a ele que está acontecendo essas heresias no meio da igreja. Então, João vai e começa a escrever o livro de João como uma defesa, como uma apologia, né, a Cristo. Então, a gente vai encontrar aqui o livro de João e vai trazer a ideia de que Jesus é Deus. Já os três livros de Marcos, Lucas, né, e Mateus, traz a ideia de que Jesus é homem, um homem. E o livro de João, ele trata do verbo, de Jesus ainda na eternidade. Sabe, ele é mais profundo. Até porque João foi um homem que tinha mais intimidade com Cristo do que os outros, certo? Apesar de Pedro ser uma pessoa muito próxima, em qual Jesus confiou a ele algumas missões, né? E João era aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, tinha aquela intimidade. E Jesus deu a ele essa sabedoria, essa revelação. Jesus fez com que ele entendesse. E João descreve Jesus ainda na eternidade. Ele traz esse conceito de que Jesus estava com o Pai, certo? Ele era o Pai, ele era Deus, e ele estava com Deus, certo? Mas ele resolveu secar, né? Resolveu encarnar. Veio para cá, encarnou, certo? Viveu como homem e viveu também como Deus, certo? Porque ele não pode negar a si mesmo, então ele não pode deixar de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, porque ele não pode negar a si mesmo. Bom, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isto pode parecer até uma redundância, foi que ele colocou, né? Ele pode parecer até uma redundância, né? Que eles dizem, vimos com os nossos olhos. Não, mas era uma afirmação contundente, era ele dizendo, olha, realmente eu vi, realmente nós vimos, realmente nós tocamos nele, realmente nós falamos com ele, estivemos com ele, nós vimos ele ser morto, nós vimos ele ressuscitar e nós vimos ele ir para o céu. É isso que ele está afirmando, né? E o terceiro e último ponto, né? Como essas heresias se revelam hoje? Se revelam de muitas formas, né? Porque nada é novo, tudo se transforma, né? As coisas, nada é novo, né? Bom, aqui, Igreja dos Mormons, Igreja da Unificação, tá? São tudo igrejas que ainda acreditam nisso, ainda acredita que Jesus não era Deus. Bom, então tem também o muçulmano, que também não acredita que Jesus era Deus, acredita que Jesus era um profeta. Porém, no Alcorão diz que ele nasceu de Maria. Inclusive, eu tenho ele aqui, olha, o Corão. Cuidado com o que se fala, né? Aqui, eu marquei aqui,
no Corão, na página de número 241, diz assim, diz assim, esse é Jesus, o filho de Maria, uma verdade da qual ainda duvidam. Entendeu? Ele traz a ideia. Ele afirma que é Jesus, o filho de Maria, e é uma verdade que o povo ainda duvida, mas ele afirma que é uma verdade. Inclusive, antes ele diz que ele morreu, né? Ele diz aqui, ó, e a paz esteja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado. Bom, no Alcorão diz o seguinte, que quando Jesus nasceu, estava um menino lá, tá? E a Maria disse que foi o anjo que apareceu, mas... E o menino estava deitado, e os homens disseram, como é que nós vamos falar com a criança para saber se é verdade? Só que eles dizem que Jesus, menino, ainda a criancinha falou, disse, olha, eu sou. Aí ele diz, a paz esteja convosco, né? E sobre mim, né? Eu nasci, né? Nasci em quê? Aí vou morrer e vou ressuscitar, certo? Ele disse. Aí ele diz, esse Jesus é o filho de Maria. Bom, esse aqui é o que o Corão diz. Flávio Joséfo é um escritor ali da época, né? Um escritor muito conhecido, né? Um escritor judeu. Ele disse que, o historiador, ele disse o seguinte, abre aspas, né? E disse, acusaram-no perante Pilato, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Fecha aspas. Bom, ainda tem um outro escritor que escreveu também sobre o assunto, Tácito. Ele escreveu, aquele de... Está escrito assim, ó. Deixa eu ver, Tácito, isso. Em 55, né? Escreveu em 55. Escreveu o seguinte, abre aspas, aquele de quem levavam o nome de Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilato, fecha aspas. Bom, percebe aqui que nós temos, né, duas afirmações de escritores muito conceituados, certo? Da época, não está falando de alguém da agora, novo, não, de uma ideia, está falando de alguém lá bem próximo, certo? Que está dizendo, ali afirmando no seu livro, com todas as letras, que Jesus existiu e que foi crucificado. Então, para vocês, uma boa aula nesse domingo, que Deus ajude vocês, abençoe, né? Que vocês tenham subsídio suficiente para explicar que Jesus é Deus, mas também homem. Amém?